Apresentação oficial do Grupo N, FIAP, do Trabalho Global Solution, e nosso tema vai se chamar SOS Pangeia. Basicamente, são os tópicos que nós vamos passar, começando pela proposta. A proposta é dividida por três pilares, né? O primeiro é o diagnóstico mundial, a topografia básica de saúde e a visibilidade macro de emissões de gases, né? Então a gente tem alguns pilares econômicos. Dentro disso, na Pangeia Mundial que a gente está chamando, a gente vai analisar alguns contextos econômicos baseados no G20, então toda a análise do PIB com as suas extensões, saúde e cenários ocupacionais com todas as suas extensões. Então a solução é que a gente faça uma topografia de 66% da população mundial. A gente vai conseguir mensurar esses esforços que são necessários para dar assistência a esses 15% da população que estão na linha de pobreza e as suas variantes de saúde, alcançar um laboratório, um diagnóstico de dados, né, uma análise descritivas e até futura prescritiva de alcance dos próximos 10, 20, 30 anos, que é a nossa proposta, e a gente consegue centralizar um diagnóstico mundial concentrado por continentes, canalizar os esforços básicos, e isso é uma iniciativa, lógico, das criações de planos e ações que vai disseminar em vários tópicos sociais, educacionais, ambientais e culturais, além do econômico. Então, basicamente, o problema que a gente vai resolver são 5: crise alimentar, que são 9%, chegando a 15% aí, de problemas correlacionados. Então, são 690 milhões de pessoas que estão abaixo de 1,9% de dólar diário, de acordo com a ONU. A gente consegue fazer um apoio continental aí para a África, que é o principal pilar que a gente não consegue disseminar fielmente a taxa de pobreza, mas é uma grande parte do próprio continente, que estão abaixo dessa linha de sobrevivência, básica de sobrevivência. Energizar o Latam, né, por agro, infra, acessibilidade às tecnologias, alguns recursos preciosos, que é fazer com que as questões de gases tenham um apoio governamental, industrial e massivo das famílias, e a saúde mundial, aí entender alguns indicadores de hospitais por milhão de pessoas e médicos por milhares de pessoas. O impacto são três, né, algumas metas, então é a gente mensurar aí 68% de todo o esforço populacional, né? Então seu comportamento cultural, social, demográfico. A meta em 30 anos é a gente reduzir para 9,2, já considerando o aumento populacional que ocorrerá nos próximos 30 anos, chegando a 8,1, ou seja, nós temos hoje 1,8 bilhões de pessoas nessa porcentagem, a gente consegue atender 685%, um aumento, né, já com o aumento, então esse número cai para 9,2 já com esse acréscimo. E a meta é a gente conseguir melhorar essa qualidade de vida mundial, né? Fome, saúde e diagnóstico em até 62%. Próximo tema aqui são os impactos, né? Então são três que a gente pode ter preocupantes, são fatos: a taxa de juros aumentando menos do que o próprio crescimento econômico, a população empregada crescendo menos do que o previsto com o crescimento populacional, aqui é um alerta na verdade, e a emissão de gás, né, CO2 e diversos gases aumentando em 4% e potencializar algumas ações aí de ESG. Aqui é uma central de análise, então a gente pode ver que em quantidade de pessoas, a Ásia é a que mais possui pessoas na linha de pobreza, porém, separando por centroide, né, a América do Sul aí, 32% do seu universo, ele está abaixo dessa linha. E aí o modelo é a América do Norte, com menos de 1%. Aqui é mais ou menos os fatos que a gente consegue acompanhar, né, de acordo com essas questões, essas métricas são essenciais para isso: crescimento, custo, gasto carbônico, gasto público do PIB, hospital por milhão de pessoas, renda, salários, inflação alimentar, taxa de juros, e a gente consegue criar essas métricas, né? São 5, né, com o PIB e seus pilares, a parte macro de saúde e toda essa parte aí que a gente consegue consumir para poder tomar decisões. A parte tecnológica a gente vai usar full Microsoft, né, desde o aspecto estrutural tecnológico e os seus componentes, né, desde integrações de carga de dados, rede privada, serviço de monitoramento, data science, para que a gente consiga criar uma arquitetura tecnológica. Basicamente essa pirâmide que a gente chama, né, então toda a arquitetura, né, desde o source até a última etapa analytics e por trás toda a parte de Keyvault até a própria modelagem. E aí o protótipo mais ou menos é essa estrutura aí que a gente consegue tecnológica, né? N formas de captação de dados, a aquisição dele, as camadas, a curadoria, toda a parte de enterprise, né? A governança dessa informação, a parte de segurança, as informações, os seus insights, highlights e a parte de self-service para demais locais do mundo. E a conclusão é que em 30 anos a gente consegue reduzir a fome para menos de 10%, uma melhoria de 63% comparado a 2023, entender que o ser humano é o centro de tudo, né? À frente de todas as questões, a gente consegue fazer vários giros econômicos e tecnológicos.